2. B. As colunas do templo. Kakma, Domus, Gnosis. A ciência é a posse absoluta e completa da verdade. Assim, os sábios de todos os tempos tremeram ante esta palavra absoluta e terrível. Todos temeram suprimir o primeiro privilégio da divindade, ao se atribuir à ciência, pelo que se contentaram, em lugar do verbo saber, que expressa conhecimento, e a palavra ciência com a palavra gnosis, que se limita a indicar a ideia do conhecimento por intuição. Quem sabe o homem, afinal? Que sabe o homem, afinal? Nada. E, todavia, não se lhe permite ignorar nada. Nada sabe e está convocado a conhecer tudo. Agora, o conhecimento supõe o binário. É necessário ao ser que conhece um objeto conhecido. O binário é o gerador da sociedade e da lei. É também o número da gnosis. O binário é a unidade multiplicando-se em si mesma para criar. Essa frase é linda. O binário é a unidade multiplicando-se em si mesma para criar. E é por isso que os símbolos sagrados fazem Eva emergir do próprio peito de Adão. Adão é o tetragrama humano, que se resume no Iod, palavra misteriosa do cabalístico falo. Ajunta a esse Iod o nome ternário de Eva e formarás o nome de Jeová, o tetragrama divino, que é a palavra cabalística e mágica por excelência, que o grande sacerdote do templo pronunciava Jod Sheva. É assim que a unidade completa na fecundidade do ternário forma com ele o quaternário, que é a chave de todos os números, de todos os movimentos e de todas as formas. O quaternário, girando-se sobre si mesmo, produz o círculo, que lhe é igual e é para a quadratura do círculo o que é o movimento circular de 4 ângulos girando ao redor de um mesmo ponto. O que está acima, diz Hermes, é igual ao que está embaixo. Eis aqui o binário servindo de medida à unidade, e a relação de igualdade entre o de cima e o de baixo é o que forma o ternário. O princípio criador é o fato ideal, e o princípio criado é o quités, ou seja, a vulva formal. A inserção do falo vertical no quités horizontal forma o stauros do gnóstico, ou a cruz filosófica dos maçons. Assim, o cruzamento de 2 produz 4, que se movendo determinam o círculo com todos os seus graus. O homem e a mulher. 1 é o princípio, 2 é o verbo. A é o ativo, B é o passivo. A unidade é Boaz e o binário é Jaquim. Segundo Pappus e Stanislas de Gaeta, é o contrário, isto é, a unidade é o Jaquim e o binário é o Boaz. Nos trigramas de Fourier, a unidade é o Yang e o binário é o Yin. Boaz e Jaquim são os nomes das 2 colunas simbólicas que se achavam diante da porta principal do templo cabalístico de Salomão. Essas 2 colunas explicam na Cabala todos os mistérios do antagonismo, seja natural, seja político, seja religioso, como por conseguinte a luta entre o homem e a mulher, porque em conformidade com a lei da natureza, a mulher deve resistir ao homem e este deve seduzi-la ou submetê-la.
princípio ativo busca o princípio passivo. A plenitude é apaixonada pelo vazio. As fauces da serpente atraem sua cauda e, ao revolver sobre si mesma, se escapa e se persegue. A mulher é a criação do homem, e a criação universal é a mulher do primeiro princípio. Quando o ser princípio faz-se criador, emergiu um iod, ou um falo, para abrir-lhe caminho na plenitude da luz criada, que teve de cavar um ctés, ou um fosso na profundidade igual à dimensão determinada por seu desejo criador e destinado por ele ao iod na luz radiante. Tal é a linguagem misteriosa dos cabalísticos no Talmud e, em virtude da ignorância e maldade do vulgo, é impossível explicá-lo ou simplificá-lo um pouco mais. O que é, portanto, a criação? É a casa do verbo criador. Que é o ctés? É a casa do falo. Qual é a natureza do princípio ativo? É a de se expandir. Qual é a do princípio passivo? A de se reunir e fecundar. O que é o homem? O iniciador, aquele que destrói, cultiva e semeia. O que é a mulher? A formadora, a que reúne, rega e colhe. O homem faz a guerra, a mulher procura a paz. O homem destrói para criar, a mulher edifica para conservar. O homem é a revolução, a mulher é a conciliação. O homem é o pai de Caim, a mulher é a mãe de Abel. O que é a sabedoria? É a conciliação entre a união e a união entre os dois princípios. É a doçura de Abel dirigindo a energia de Caim. É o homem seguindo as doces inspirações da mulher. É o vício vencido pelo legítimo matrimônio. É a energia revolucionária dulcificada e domada pelas suavidades da ordem e da paz. É o orgulho submetido ao amor. É a ciência reconhecendo as inspirações da fé. Então, a ciência humana se faz prudente por sua modéstia e se submete à infalibilidade da razão universal, ensinada pelo amor ou pela caridade universal. Pode assumir então o nome de gnoses, porque conhece, ao menos, o que ainda não pode se vangloriar de saber perfeitamente. A unidade somente pode manifestar-se pelo binário, e a unidade a unidade por si só é a ideia. A unidade somente pode manifestar-se pelo binário. A unidade por si só e a ideia da unidade já são duas. A unidade do macrocosmo se revela pelas duas pontas opostas dos dois triângulos. Figura 3, o Triângulo de Salomão. A unidade humana é completa pela direita e pela esquerda. O homem primitivo e andrógeno. Todos os órgãos do corpo humano são dispostos aos pares, exceto o nariz, a língua, o umbigo e o iode cabalístico. A divindade é una em sua essência, tem duas condições essenciais como bases fundamentais de seu ser, a necessidade e a liberdade. As leis da razão suprema são necessárias em Deus e regulam a liberdade, que é necessariamente razoável e sábia. Deus impôs a sombra unicamente para tornar a luz visível. Tornou possível a dúvida para manifestar a verdade. A sombra é a repulsão da luz, e a possibilidade do erro é necessária para a manifestação temporal da verdade. Se o broquel de Satã não detivesse a lança de Miguel, o poder do anjo se perderia no vazio ou deveria manifestar-se mediante uma destruição infinita, dirigida de cima para baixo. E se o pé de Miguel não detivesse Satã em sua ascensão, Satã iria destronar Deus, ou melhor, perderia a si mesmo nos abismos das alturas. Satã é, portanto, necessário a Miguel como pedestal à estátua, e Miguel é necessário a Satã como freio à locomotiva. Em dinâmica analógica universal, o apoio só se faz sobre o que resiste. Assim, o universo é contrabalanceado por duas forças que o mantêm em equilíbrio, a força que atrai e a força que repele. Essas duas forças existem em física, em filosofia e em religião. Ambas produzem na física o equilíbrio, na filosofia a crítica
e na religião a revelação progressiva. Os antigos representavam esse mistério pela luta de Eros com Anteros, pelo combate de Jacó com o anjo, pelo equilíbrio da montanha de ouro, que está vinculada à serpente simbólica da Índia, os deuses de um lado e do outro lado, os demônios. É também representado pelo caduceu de Hermanubis, pelos 2 querubins da arca, pelas 2 esfinges no carro de Osíris, pelos 2 serafins, o branco e o negro. Sua realidade científica é demonstrada pelo fenômeno da polaridade e pela lei universal das simpatias e das antipatias. Os discípulos de Zoroastro que não eram inteligentes, deificaram o binário sem referi-lo à unidade, separando assim as colunas do templo e querendo esquartejar Deus. O binário de Deus somente existe pelo ternário. Se concebes o absoluto como 2, é preciso concebê-lo imediatamente como 3 para encontrar o princípio unitário. Por esta razão, os elementos materiais análogos aos elementos divinos são concebidos como 4, são explicados como 2 e só existem finalmente como 3. A revelação é o binário. Todo verbo é duplo e supõe, por conseguinte, 2. A moral que resulta da revelação está fundada no antagonismo que é a consequência do binário. O espírito e a forma se atraem e se repelem como a ideia e o signo, como a verdade e a ficção. A razão suprema necessita do dogma para comunicar-se com as inteligências finitas, e o dogma, ao passar do domínio das ideias para as formas, se faz partícipe de ambos os mundos e tem necessariamente 2 sentidos, que discursam sucessivamente ou ao mesmo tempo, seja no espírito, seja a carne. Assim sendo, há o domínio moral de 2 forças, uma que tenta e outra que reprime e expia. Essas 2 forças estão representadas nos mitos de Gênesis pelos personagens típicos de Caim e Abel. Abel oprime Caim em função da sua superioridade moral. Caim, para libertar-se dessa opressão, imortaliza seu irmão conferindo-lhe a morte e lhe transforma em vítima de sua própria ação. Caim não pôde deixar que Abel vivesse, e o sangue de Abel não permite que Caim concilie o sono. No Evangelho, o tipo Caim é substituído pelo do filho pródigo, a quem seu pai perdoa porque volta ao lar depois de haver sofrido muito. Em Deus há misericórdia e justiça. Faz justiça para os justos e emprega misericórdia para os pecadores. Na alma do mundo, que é o agente universal, há uma corrente de amor e uma corrente de cólera. Esse fluido ambiente que penetra em todas as coisas, esse raio desprendido da coroa do Sol e fixado pelo peso da atmosfera e pela força da atração central, esse corpo de Espírito Santo, que chamamos de agente universal, que os antigos representam sob a forma de uma serpente que morde a cauda, esse éter eletromagnético, esse calórico vital e luminoso, é representado nos antigos monumentos pelo cinturão de Ísis, que torce e retorce em um vínculo de amor ao redor de 2 polos, e pela serpente, que morde a própria cauda, emblema da prudência e de Saturno. O movimento e a vida consiste em uma tensão extrema das 2 forças. Agradou a Deus, diz o mestre, que fosse todo frio ou todo quente. De fato, um grande culpado está mais vivo do que um covarde ou tímido, e o seu retorno à virtude estará na razão direta da energia de seus desvios. A mulher que deve esmagar a cabeça da serpente é a inteligência, que domina sempre sobre a corrente das forças cegas. É, dizem os cabalistas, virgem do mar, aquela cujos pés úmidos o dragão infernal vem lamber com sua língua de fogo e que adormece de voluptuosidade. Tais são os mistérios hierárquicos do binário. Entretanto, existe um que não pode ser revelado, e esse é o último de todos.
A razão da proibição é, segundo Hermes Trismegisto, que a inteligência do vulgo daria às necessidades da ciência todo o alcance moral de uma fatalidade cega. É preciso conter o vulgo, diz uma vez mais, pelo temor do desconhecido. O Cristo dizia também: não ansei pérolas aos porcos para que as pisoteiem, e, voltando-se contra vós, não vos devorem. A árvore do bem e do mal, cujos frutos causam a morte, é a imagem desse segredo hierárquico do binário. Esse segredo, de fato, caso se divulgasse, só poderia ser mal compreendido e até se poderia chegar à negação ímpia do livre-arbítrio, que é o princípio moral da vida. Está, pois, na essência das coisas que a revelação desse segredo causa a morte, e não é, todavia, esse o grande arcano da magia. Porém, o segredo do binário conduz ao quaternário, ou melhor, dele procede e se resolve pelo ternário, que contém a palavra do enigma da esfinge, tal como teve de ser solucionado para salvar a vida, expiar o crime involuntário e assegurar o reino de Édipo. No livro hierográfico de Hermes, que se chama também Livro de Thoth, o tarô, o binário é representado ou por uma grande sacerdotisa que tem os cornos de Ísis, a cabeça coberta por um véu, e um livro aberto que é ocultado parcialmente por seu manto, ou pela mulher soberana, a deusa Juno dos gregos, tendo em uma mão erguida para o céu e a outra descida para a terra, como se formulasse, por esse gesto, o dogma único e dualista, que é a base da magia e que inicia os maravilhosos símbolos da tábua de esmeralda de Hermes. No Apocalipse de São João, trata-se de duas testemunhas ou mártires, aos quais a tradição dos profetas dá o nome de Elias e Enoque. Elias, o homem de fé, de zelo e dos milagres, e Enoque, o mesmo que os egípcios chamam de Hermes, e a quem os fenícios honraram com o nome de Cadmo, o autor do alfabeto sagrado e da chave universal das iniciações ao verbo, o pai da cabala, aquele que, segundo as alegorias santas, não morreu como os outros homens, mas foi transportado ao céu para retornar no fim dos tempos. Disse, pouco mais ou menos, coisa idêntica do próprio São João, que encontrou e explicou em seu Apocalipse os símbolos dos verbos de Enoque. Essa ressurreição de São João e de Enoque, aguardada no final dos séculos e dos séculos da ignorância, será a renovação da sua doutrina por meio da inteligência das chaves cabalísticas que abrem o templo da unidade e da filosofia universal, demasiado tempo oculta e reservada apenas aos eleitos que o mundo fazia morrer. Contudo, já dissemos que a produção da unidade pelo binário conduz forçosamente à noção e ao dogma do ternário, e chegamos finalmente a esse grande número que é a plenitude e o verbo perfeito da unidade.